Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento por poder aprender algo mais da tua santa palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a tua bênção e tua graça nesse momento, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O nosso texto bíblico base para hoje é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Fala sobre a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A nossa lição de hoje está intitulada O Deus Trino. Em muitas igrejas, o culto termina com a bênção apostólica, impetrada pelo pastor ou pastora. Impetrar a bênção apostólica é invocar a bênção da Trindade, seguindo o modelo de Paulo em 2 Coríntios 13, 13. Nosso culto começa e termina tendo como centro o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse estudo vamos conhecer um pouco mais sobre este mistério da nossa fé, a Trindade. Fundamento bíblico. O apóstolo Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Ele sempre menciona em seus escritos a graça de Deus como a força que acompanha a igreja e seus leitores e leitoras em todas as situações. Nas demais cartas, ele termina citando as pessoas do Pai e do Filho, mas para Corinto, Paulo acrescenta a pessoa do Espírito Santo. O que vamos abordar aqui nessa lição é sobre o Deus Trino que nós cremos, que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para cada pessoa da Trindade, Paulo relaciona uma palavra que, na verdade, revela algo de sua personalidade. Filho é graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia sua bênção apostólica pelo Filho e não pelo Pai. É o Filho que leva ao Pai. Através de Jesus temos acesso e conhecimento do Pai. João 14, 6 a 8. É somente pela graça que alcançamos a presença de Deus. Ela é um dom imerecido que nos foi revelado pelo Filho. O Filho é a perfeita manifestação da graça do Pai. Não nos esqueçamos de que Deus amou a humanidade, ao mundo, que enviou seu Filho Jesus para salvar. Assim, as orações que nós fazemos constantemente são feitas a Deus em nome do Filho, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Pai e amor, e o amor de Deus. Foi o amor de Deus Pai que enviou Jesus. Em Romanos 5, 7 a 8, Paulo escreve: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto ao amor, o Pai enviou a única fonte possível da nossa redenção, seu Filho Jesus. João 3,16. Em seu amor misericordioso para com a humanidade e para com o mundo, Deus enviou seu Filho Jesus em forma humana, deixou a sua glória, poder e se colocou como ser humano, como cada um de nós, em carne e osso, porque ele veio para se entregar por amor a nós. Se ele tivesse vindo como uma assombração, um fantasma, um espírito, seria muito fácil dizer, assim até eu. Mas ele assumiu a forma humana para mostrar que o que nós passamos, ele também passou. Espírito é comunhão. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. É o Espírito Santo quem nos mantém na comunhão da Trindade e na comunhão da Igreja. Paulo exorta os filipenses dizendo, portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito,
Se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2, de 1 a 2. O Espírito Santo, Jesus já havia dito, não vos deixarei sós. O Espírito Santo estará convosco. Assim, o Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho em Espírito em nossa vida. Ele quer agir em nós e através de nós. Assim, irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a presença do Deus vivo em nós, na vida da humanidade. A segunda carta aos Coríntios foi uma obra difícil de ser escrita. É considerada como a alma de Paulo. Ali ele rasga seu coração, desabafa, defendendo seu ministério e exortando a igreja. Contudo, o apóstolo termina sua epístola abençoando a igreja na Trindade, pois somente com a graça, o amor e a comunhão ela conseguiria cumprir sua missão. Irmãos e irmãs, embora a palavra Trindade não exista na Bíblia, não exista no Antigo Testamento e não exista no Novo Testamento, observamos aqui na bênção de Paulo a presença trina de Deus. E observamos também no Antigo e no Novo Testamento, em outros textos, a presença trina de Deus. O batismo de Jesus é um exemplo disso, em que ele, batizado por João Batista, no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai do céu diz: eis meu filho amado, em quem me comprazo, em que me alegro. Temos assim a presença trina de Deus. E também, quando Deus criou o homem, temos ali: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O façamos aqui indica mais de um. Assim, Deus não precisou de anjos, arcanjos, querubins e serafins para criar o homem. Ali foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criou o homem à sua imagem e semelhança. Palavra que ilumina a vida. Nossa base doutrinária está na Santíssima Trindade. Cremos em um único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para aplicar esta doutrina à nossa vida cristã, precisamos compreender. Primeiro, quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Hebreus 11, 3. Ele é Espírito. João 4, 24. Ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um único ser com três diferenciações estruturais dentro de si. São elas Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas da mesma substância, poder e eternidade. Observe a presença da Trindade no batismo do Senhor, registrado em Mateus 3, 16 e 17. Deus é onipresente, está em todo lugar. Onisciente, sabe todas as coisas. E onipotente, pode todas as coisas. Só compreendemos as diferenciações do Pai, do Filho e do Espírito Santo mediante suas funções. Irmãos e irmãs, há instituições religiosas que têm a Trindade como uma aberração, uma monstruosidade, uma heresia, uma blasfêmia. Infelizmente, não compreendem a pessoa trina de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, não os condenemos. A nossa missão, nossa tarefa é abençoar, interceder por todas as vidas humanas. Mesmo que a nossa crença seja ignorada, seja motivo de chacota, nós temos ao nosso Deus como o Senhor da nossa vida. Segundo, qual a função do Pai? O Deus Pai é o Criador e sustentador do universo. Sua função diz respeito a criar, gerar, manter o universo e o ser humano. O plano de redenção que é atribuído ao Pai foi o de enviar o seu Filho para salvar o mundo. João 3,16. Assim, sabemos que o Pai criou todo o universo, tudo que nele está contido,
E através do seu amor misericordioso, ele enviou seu Filho Jesus para salvar o mundo, salvar a humanidade. Assim, Deus é o Criador e sustentador de tudo. Terceiro, qual a função do Filho? Ele é o Redentor das nossas almas. Deus revelou-se em Jesus Cristo, salvando o homem e a mulher através de sua vida e morte na cruz do Calvário. Filipenses 2, 6 a 8 e Hebreus 1, 8. O Filho, que é o verbo do Pai, João 1, de 1 a 3, verdadeiro e eterno Deus. Da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana no ventre de Maria, de maneira que duas naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado para nos reconciliar com o Pai e para ser um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Primeiro artigo de religião do metodismo histórico. Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e lá está, até que volte para julgar todas as pessoas no último dia. Colossenses 2, 9. Jesus, assim, é a presença de Deus que assumiu a forma humana, nascido de uma mulher chamada Maria, viveu como um ser humano, como todos nós, viveu uma vida, iniciou seu ministério, apregou as boas novas, se ensinou sobre elas, foi traído, foi preso, julgado, condenado e martirizado na cruz do Calvário para a remissão de toda a humanidade. Infelizmente, nem todas as pessoas querem a Deus em sua vida. Nem todas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, porque temos o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a aceitar. Deus não quer usar ninguém como marionete. Assim enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E hoje ele continua salvando vidas das portas escancaradas do inferno. Quarto, qual a função do Espírito Santo? Sua função é convencer a pessoa pecadora de seu pecado e convertê-la mediante o arrependimento. A ele também está relacionada a missão da igreja, fortalecendo-a, enviando-a a cumprir o propósito de Deus na terra e capacitando-a para testemunhar. É o Espírito que nos move para fazer novos discípulos e discípulas para Deus, nos capacita com dons espirituais, nos transforma, nos reveste, nos prepara para o serviço e para a glória eterna. Atos 1, 8. O Espírito Santo está preparando a igreja para a volta do seu Senhor. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é da mesma substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Artigo 4º de religião do metodismo histórico. Assim, irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho em espírito na vida da humanidade, em nossa vida. Ele deseja viver em nós. Ele conduz o ser humano ao arrependimento. Nós não temos poder para converter ninguém. Nós apregoamos as boas novas, damos testemunho, falamos de Deus, e quem converte o ser humano é o Espírito Santo. Não somos nós. Assim, com toda alegria, continuemos a pregoar as boas novas da salvação, para que as pessoas possam refletir, se arrepender de seus pecados e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quinto, como podem três pessoas ser apenas uma? Quando refletimos sobre a Trindade, a primeira coisa que perguntamos é: como pode Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas um? Segundo o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do dia da descida do Espírito Santo, Deus torna-se atuante em três figuras interrelacionadas em uma só unidade divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vive-se agora no tempo de Pentecostes, ou Trindade, a unidade
pericorética das três pessoas da Trindade. Assim, irmãos e irmãs, é uma pergunta que muitas pessoas têm feito no decorrer dos séculos. Como pode três pessoas serem apenas uma? Como pode o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem apenas um? É mistério divino? É. Entretanto, a palavra de Deus deixa muito bem claro que o Pai enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade e agora o Santo Espírito de Deus, que é a presença do Pai e do Filho, se manifesta na humanidade em nossas vidas. Entretanto, para instituições religiosas e muitas pessoas, isso é uma monstruosidade. A Trindade é um bicho terrível, uma criação terrível. As pessoas têm a liberdade de pensar o que elas quiserem, falam o que quiserem. Em nossa fé, sabemos muito bem do que estamos falando quando falamos da Trindade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós observamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Na Trindade, embora tenhamos três pessoas, não é possível imaginar uma rejeitando a outra. Crer no Pai que criou o mundo para sermos felizes só tem sentido se crermos no Filho que nos reconcilia com o Pai e com sua criação, bem como no Espírito Santo que nos vivifica. Em nossa vida diária, em nossa vida devocional, em nossas atividades culticas, nós invocamos sempre a pessoa trina do nosso Deus. Não invocamos apenas um. Nós não fazemos um culto só para o Pai, ou só para o Filho, ou só para o Espírito Santo. Nossos cultos e atividades culticas nós invocamos, convidamos ao Deus Trino para se fazer presente. A mesma comunhão presente nas três pessoas da Trindade, comunhão esta que possui uma unidade sem excluir as diferenças, deve ser a inspiração para a nossa vida e missão. Na Trindade, os três diferentes são um, e quando um age, os outros dois se envolvem. Não há um que seja maior que o outro, e ninguém pode ser excluído. Mesmo que não esteja tão claro como essa relação se constitui, o fundamental é experimentar a presença do Deus Trino em nossa vida, algo que ocorre por meio da fé, algo que podemos abstrair ao crer no Deus único. É a sua dimensão comunitária, a comunhão existente entre as três pessoas. Da mesma forma que é uma comunhão das pessoas, usemos o exemplo de uma igreja local, onde é uma comunhão, homens, mulheres, pessoas idosas, crianças, juvenis, adolescentes. Temos assim uma comunhão de pessoas que estão participando de algo em comum. Um exemplo também prático, quem viveu nessa época, um aparelho de som 3 em 1, que tinha toca-discos, toca-fitas e rádio. Era um aparelho que tinha três funções, três elementos juntos. São exemplos que podemos compreender. Claro que a presença trina de Deus é superior a tudo isso, porque Deus, Ele é vivo. O Deus Trino é existente. Ele é desde a eternidade. Não teve começo, não terá fim, é eterno. E Ele se manifestou na humanidade, tendo criado o universo e tudo o que contido nele está. Assim, temos essa comunhão plena, perfeita de Deus. Conclusão: o ministério da Santíssima Trindade ocupa lugar central em nossa fé como igreja cristã. Nas Escrituras, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Jesus quem nos revelou este mistério. Ele falou do Pai, do Espírito e dele mesmo como Deus. Logo, não é uma verdade inventada pela igreja, mas revelada por Jesus. Não a podemos compreender, porque o mistério de Deus não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. É o que nós temos aqui.
Embora seja confuso para muitas pessoas entenderem o que é a Trindade, como Deus se manifesta, quem é o Deus Trino, nós estamos aprendendo, porque é mistério. E saber tudo que Deus sabe é impossível, porque nós não temos condições para conhecer que seja 0,5% de toda a sabedoria e conhecimento de Deus. Assim, irmãos e irmãs, o Deus Trino se revelou à humanidade. O Deus Trino, ele é em nossa vida. E rejeitar a Trindade é uma confusão para as pessoas que não compreendem. Não é fácil, a princípio, entender, porque ainda hoje muita gente tem dúvidas e ficam confusas, tentando entender sobre a Trindade. E nós sabemos que a Trindade é a presença, é a comunhão, a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo que agem em nossa vida e na criação. Irmãos e irmãs, temos agora algumas questões para serem respondidas em casa. E havendo alguma dúvida, só nos comunicar, para que possamos refletir e aprender algo mais. Como você se relaciona com a Santíssima Trindade? Você consegue perceber distintamente a presença das três pessoas nas páginas dos Evangelhos? Dê exemplos. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos auxiliam na missão. Que Deus abençoe nesse momento, minhas irmãs e meus irmãos, e assim vamos agradecer por esse estudo em que aprendemos algo mais da palavra do Senhor através de lições. Senhor Deus, te agradecemos neste momento por aprender algo mais da tua palavra através dessa lição. Senhor, que tenhamos esclarecimento através da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas constantemente. E assim, onde quer que sejamos, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.